Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, da América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 5 minutos. Muito obrigado a você que está com a gente. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025, véspera de feriadão, né? Aqui em Belo Horizonte, Nova Lima também é feriado. É verdade, é Dia isso da Padroeira, mesmo, né? é Padroeira verdade. de BH e Padroeira de Nova Lima. Sexta-feira, né? Esse bobear é o último, não, é o penúltimo feriado prolongado aqui em Belo Horizonte, E feriado né? também na minha cidade natal, Cabo Frio, também é a padroeira de lá, É, Nossa véspera Senhora da feriado. Assunção. É verdade. Boa tarde, Boa André. tarde, tudo bem, Janaína? Tudo jóia. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar conosco o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo todo. E nós queremos vocês também nas nossas redes sociais, é isso mesmo. Segue a gente lá no nosso Instagram, TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial e também no YouTube, no nosso canal exclusivo Rede Notícia TVH. E lá no YouTube também tem o canal da TV Horizonte que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, tvhorizonte.oficial. Olha só, gente, a gente vai começar o Rede Notícia dessa quinta-feira ainda repercutindo aquele brutal assassinato do Gari, do Laudemir, né? Que foi morto de maneira Laudemir de Souza Fernandes, morto de maneira covarde, cruel, enquanto trabalhava no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, depois de uma discussão de trânsito. O suspeito de cometer o assassinato, o consultor financeiro René da Silva Nogueira Júnior, foi transferido do Ceresp Gameleiro, centro de detenção provisória que fica na região oeste de Belo Horizonte, para o presídio de Caeté, presídio de segurança máxima de Caeté, na região metropolitana da capital mineira. Imagens de câmeras de segurança mostram, né, que foram usados inclusive pela polícia para poder identificar o autor desses disparos, mostram um momento em que o carro que o René estava transitando, essas imagens inclusive estão na tela de quem está nos assistindo pela tela da TV Horizonte e pelo YouTube também, mostram o momento em que o carro estava entrando na rua onde aconteceu toda essa discussão. Na sequência das imagens, e aí eu peço até desculpas a quem nos assiste, porque a imagem é muito forte, a sequência das imagens mostram o Gari já ferido, com uma das mãos na barriga, e a gente para a imagem aí, porque na sequência das imagens mostra ele caindo no chão já Eu vi nos essas momentos imagens, de agonia muito difíceis, né? São imagens fortes, infelizmente. São coisas que, como você mesmo disse, que mexe mesmo com a gente, viu, André? Verdade, e até um dos membros dessa equipe de coleta de lixo ainda tenta socorrer o Laudemir, que chegou a ser levado para o hospital Santa Rita, ali no Industrial, ali em Contagem, né, na região metropolitana, mas infelizmente morreu ao dar entrada nessa unidade de saúde. E o René da Silva Nogueira Júnior, ele foi ouvido na audiência de custódia em que a prisão preventiva do consultor financeiro foi decretada. Durante o depoimento, o suspeito afirmou ter passado por constrangimentos no Ceresp Gameleira e mais uma vez negou que tenha cometido o assassinato. Vamos ver e ouvir. Eu liguei para minha esposa, que é delegada de polícia, e pedi para ela me orientar o que fazer, porque eu, sendo transparente, até o momento eu não sabia o que tinha, por que era essa movimentação toda. Saí do trabalho, 13h17, vai constar nas câmeras quando eu trabalho. Fui para minha casa, levei o cachorro para passear, troquei de roupa, fui para academia, cheguei na academia 2h10, por aí deve estar nas câmeras da academia também. Adentrando a academia, eu desci do elevador, no outro elevador desceram os policiais com a advogada da empresa, acredito eu que a empresa do rapaz que teve a infelicidade de falecer. E ela falou assim, esse cara aí, bermuda azul e camisa branca. Isso não é a mesma roupa que eu estava de manhã, estava sendo reconhecido por uma roupa diferente que eu fui trabalhar de calça social, preta, da diesel, uma camisa da... Esse nome agora, mas uma camisa polo marrom. Foi abordado dessa forma e eles não me negaram que eu estava sendo pesado, não fui eu chamada.
Não fui nada, fui conduzido nem atrás do carro, fui junto com eles na frente para a delegacia da Polícia Civil. Janaína, olha o tamanho da frieza e do desprezo que esse cara tem. Ele se diz que não cometeu o crime, mas lembrar da marca, da grife da calça que ele estava usando, né? Em detalhes. Levou o cachorro para passear. Exatamente. Depois foi para academia, depois de ter matado uma pessoa, né? E ainda durante essa audiência de custódia, o juiz responsável pela sessão, Leonardo Damasceno, afirmou que a prisão preventiva de René da Silva Nogueira Júnior era necessária porque o suspeito é perigoso e já tem histórico de violência registrado em pelo menos 2 ações. É bom lembrar que o René ele teve um registro de violência familiar contra a ex-esposa. Sim. Em que ele fraturou o braço da ex-esposa. Ele também tem uma medida cautelar contra essa mulher, que foi acusada pelo René de stalkeá-lo e de extorquí-lo. E a justiça entendeu que os dois deveriam manter distância um do outro, ele pela medida protetiva, por conta dessa agressão, e ela por conta desses atos que, segundo o René, que levaram à agressão. E além disso, o René também foi autor de um atropelamento que matou uma mulher de 50 anos no Rio de Janeiro. Esse processo, estranhamente, não teve andamento. Né? Não teve andamento no Rio de Janeiro. Mas aí não é culpa nossa, é culpa da justiça que assim o determinou. Mas como eu estava falando, né, o René, a justificativa do juiz Leonardo Damasceno é que a conduta social do René é incompatível para uma pessoa viver em sociedade. Vamos ver e ouvir. O contexto demonstra a personalidade, a periculosidade social do agente em razão da gravidade dos crimes imputados, a gravidade concreta dos crimes. E ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso na academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. Uma situação assim que merece devida apuração a respeito da personalidade da agente. Inclusive, chama atenção que inclusive o documento juntado pelo Ministério Público, que a defesa teve acesso, responde a outra ação penal, já com denúncia ofertada, denúncia recebida, de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica, onde inclusive o braço da moça, da outra vítima, foi fraturado. Então, todo esse contexto, gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva do agente, eu acolho, para a garantia da ordem pública, eu acolho integralmente o parecer ministerial e converto o seu flagrante em prisão preventiva. Despeço mandado de prisão nos termos conveniados e tendo em vista o relato do órgão autuado de que faz tratamento, não usa medicação controlada, determino que se oficie a unidade prisional para o devido atendimento médico e medicamentoso que se fizer necessário ao autuado com a prescrição da medicação que ele já faz uso contínuo. Despeço mandado de prisão, pode levar. Só uma informação. Só uma última informação, uma informação agora registrada pelo jornal O Tempo, tá? Vamos dar o crédito a quem colocou a informação. O jornal O Tempo acaba de colocar que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, negou que o René tenha concluído qualquer tipo de curso na universidade. No currículo Lattes dele e no perfil da profissional numa rede social que ele exibia, ele dizia que era formado em administração pela PUC-Rio. E a PUC-Rio diz que negou, não só que ele tenha fechado qualquer curso para lá, ou tenha sido matriculado em qualquer curso na PUC-Rio. Vamos falar de um outro caso que aconteceu em Itabira, na região central do estado, porque por lá a Polícia Civil prendeu um homem de 18 anos. Presta atenção, gente. Ele é suspeito de armazenar e produzir material de abuso sexual infantil, incluindo de vítimas da própria família. Vamos chamar ao vivo o repórter Giovanni Rodrigues, que acompanhou uma coletiva de imprensa agora pela manhã falando desse assunto e traz todos os detalhes. Giovanni, não dá pra gente entender o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa dessa, né? Muito boa tarde.
Ei, André, ei, Janaína, muito boa tarde a todos. Que assunto delicado, não é, pessoal? Olha, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais, na cidade de Itabira, um homem de 18 anos. Ele é suspeito de armazenar e produzir material de abuso sexual infantil, incluindo vítimas da própria família. Pessoal, as investigações tiveram início em julho deste ano e a apuração revelou que o suspeito teria cometido abusos contra o próprio irmão de 7 anos, contra a prima também de 7 anos e contra um bebê ainda não identificado. Nós vamos conversar agora ao vivo com a delegada, a doutora Marcela Bacelar, onde ela vai dar detalhes para a gente dessa apuração, né, doutora? Muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. A investigação começou a partir de levantamentos feitos pelo nosso serviço de inteligência, que deu conta desse suspeito residente na cidade de Itabira, vinha armazenando e produzindo material de abuso sexual infantil. E esse suspeito, ele foi encaminhado para o presídio João Molevade? Isso. No cumprimento da busca e apreensão, havia deferimento também, mediante representação nossa, da delegacia, de pedido de prisão preventiva, que foi cumprida e o suspeito encaminhado para o presídio João Molevade. Esse suspeito também tem pela investigação, doutora, de zoofilia também, que vocês encontraram no celular desse suspeito? Isso, também havia material de zoofilia, que ele praticava abuso contra um animal. Ok, muito obrigado, viu, doutora? Doutora, agora ela tem um próximo compromisso. E olha só, hoje na apuração aqui, na investigação aqui de hoje, nós conversamos também com o delegado e ele falou o seguinte, gente, aqui em Belo Horizonte, foi preso hoje aqui em Belo Horizonte, onde a Polícia Civil ela cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 47 anos. E lá na casa desse homem, aqui em Belo Horizonte, eles prenderam um celular onde teria ali vários conteúdos pornográficos. E olha só, fica aqui um recado, né, para os familiares ter uma maior atenção com as crianças dentro de casa. Esse homem que foi preso aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ele se passava por crianças, André e Janaína. Esse homem, ele conversava com várias crianças na internet, usando o aplicativo do Telegram e também Facebook e outros jogos online. E com isso tem uma suspeita, ele foi preso, né, no caso aqui em Belo Horizonte, a suspeita de ter cometido crimes aí envolvendo 13 crianças. Como que esse homem ele foi preso? Uma família de São Paulo desconfiou que a filha de 11 anos, ela estava conversando muito tempo ali na internet. Essa família desconfiou, pegou o celular dessa menina, levou até a polícia e aí começaram as investigações e esse homem foi preso hoje aqui em Belo Horizonte, envolvendo aí esses crimes cibernéticos. É isso aí, a gente tem que ficar muito atento, né, com as nossas crianças dentro de casa, para ver o que essas crianças estão fazendo na internet, né, com quem que essas crianças também estão conversando. Fica um alerta para os familiares. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. Janaína do céu, olha esse caso de Itabira. Caso... Cara suspeito de estuprar o irmão, uma prima, um bebê. Pesado, né? E aí acho que é pouco. Zoofilia também. E olha o segundo caso de Belo Horizonte, cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e o uso de tecnologia e de redes sociais. Todo cuidado é pouco, instrução. Não vou falar aqui de proibir, como é impossível. É impossível hoje em dia, mas instruir é uma necessidade urgente. As crianças não estão mais seguras quando elas estão dentro de casa, viu? Dentro do quarto, não tem mais isso não, tem que ficar atento, viu? E controlar mesmo, e ficar atento como é que tá usando. Instruir, conversar o tempo inteiro, porque realmente, nossa mãe do céu, meu Deus do céu. Nossa, é verdade. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira mandados de busca e apreensão nas cidades de Montes Claros, São João da Lagoa e Padre Carvalho, no norte do estado. A ação faz parte da Operação Dolomita, que investiga fraudes em licitações e desvios de recursos públicos no município de Padre Carvalho. As investigações tiveram início no ano passado a partir de uma denúncia anônima feita à Polícia Federal que apontou indícios de irregularidades em processos licitatórios destinados à recuperação de estradas rurais. As obras foram custeadas com recursos públicos no valor de mais de R$600 mil, sendo 573 mil oriundos de repasses federais.
a principal empresa beneficiária seria uma empresa de engenharia. E de acordo com essas investigações, a empresa responsável pela execução das obras possuía apenas um funcionário registrado e não dispunha de veículos, máquinas ou equipamentos compatíveis com serviços contratados. Olha só, gente. Moradores ouvidos durante as apurações relataram que máquinas e servidores da própria prefeitura teriam sido utilizados na execução das obras, o que reforça a suspeita de desvio de recursos públicos. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região autorizou as medidas de busca e apreensão, além da quebra de sigilos bancários e fiscal dos investigados durante o cumprimento dos mandados. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, veículos, dinheiro em espécie, uma arma e também munições. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O Pleno do Ministério Público, aliás, o Pleno do Tribunal de Contas de Minas Gerais, confirmou a suspensão do programa de escolas cívico-militares na rede estadual de ensino por 4-1. Essa decisão já havia sido tomada em uma decisão monocrática do conselheiro relator Adonias Monteiro na última segunda-feira. O processo segue agora tramitando no Tribunal de Contas até o julgamento do mérito da representação e para subsidiar a decisão do mérito do processo pelos conselheiros. O Tribunal de Contas também determinou uma inspeção nas 9 escolas mineiras que já adotaram o modelo cívico-militar, além de fixar um prazo de 5 dias para que o governo de Minas comprove a paralisação do projeto. A decisão cabe recurso por parte do governo mineiro. A proposta do governador Romeu Zema propõe uma gestão integrada entre a Secretaria de Educação, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar para promover valores cívicos, éticos e disciplinares. O pedido de suspensão atende a um requerimento protocolado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que denunciou irregularidades na esfera orçamentária do programa. A presidente da comissão, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, comentou a importância dessa decisão do Pleno. Vamos ouvir. A decisão, do Pleno do Tribunal, ela ratifica aquilo que o conselheiro já havia determinado na sua decisão monocrática. Ou seja, não é a posição de um conselheiro, que já é muito importante, o que já é muito relevante, porque é o relator da matéria, mas foi analisado por todos os demais membros do Tribunal de Contas e, portanto, é uma posição do conjunto do colegiado do tribunal, fortalecendo, além desse papel importante de fiscalização, que é do Tribunal de Contas, fortalecendo a necessidade de impedir que o governo Zema pratique irregularidades relacionadas à execução do orçamento, principalmente, que foi o principal objeto da nossa denúncia junto ao Tribunal de Contas. Vamos agora para o intervalo. Em Belo Horizonte, 12 horas e 22 minutos. E na volta, a gente fala sobre um projeto de lei polêmico aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o que libera que guardas, seguranças, fiquem armados nas escolas da capital mineira. Depois do intervalo, a gente debate isso no Rede Notícia. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial e no som da Rádio América FM, no 107,1, também na Cultura M, nos 830 kHz. Também tem o nosso aplicativo. É verdade, Vox. O aplicativo Vox. É. Você confere toda a nossa programação da TV Horizonte, da Rádio América FM, na palma da sua mão, no seu smartphone. Vai lá na sua loja de aplicativos, digita lá Vox. Com X no final. Com X no final. E aí você vai poder baixar e ver a qualquer momento, ver e ouvir toda a programação da Rádio América, da TV Horizonte, tudinho para você, da nossa rede Catedral de Comunicação Católica. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 27 minutos. Amanhã é feriado em Belo Horizonte e o comércio está autorizado a funcionar normalmente nesse feriado de Assunção de Nossa Senhora, que é celebrado no dia 15.
de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, os comerciantes que optarem pela abertura das lojas devem seguir algumas regras trabalhistas. Olha, como por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, com 1 hora de intervalo, e os serviços que fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte também serão afetados com horários especiais de funcionamento. Cemitérios da capital estarão abertos até às 5 da tarde, né, Janaína? Coleta de lixo, a nossa coleta de lixo, que é tão necessária e tão importante, ela vai funcionar normalmente nesse feriado aqui em Belo Horizonte, mas a coleta seletiva não vai ter, viu, gente? Nesse dia 15, os ônibus convencionais e suplementares, eles vão funcionar com o quadro de horário de feriado. No sábado e domingo seguem a escala de fim de semana. O zoológico, o Jardim Botânico e o aquário do Rio São Francisco também vão funcionar normalmente. Na área da saúde, as UPAs vão funcionar também normalmente, com exceção apenas dos centros de saúde que vão estar fechados, viu? Como a gente anunciou no fim do bloco passado, chamando para esse segundo bloco, as escolas municipais de Belo Horizonte podem ter agora a vigilância armada. O projeto de lei que prevê essa condição foi aprovado em primeiro turno e segue agora para análise de emendas parlamentares. E tá dando o que falar na Câmara Municipal. Quem traz os detalhes é a nossa repórter Gabriela Salles. Segue para votação em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte o projeto de lei que prevê a presença de vigilância armada nas unidades de ensino de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo o vereador Uner Augusto, do PL, um dos autores do projeto, a medida visa combater a violência no ambiente escolar. A atuação, claro, ela vai acontecer diante de uma grave ameaça, de uma violência extrema e diante da real necessidade de intervenção do vigilante. Para o vereador Bruno Pedralva, do PT, a vigilância armada nas escolas pode favorecer a violência. Vigilância armada ostensiva, como já mostra as evidências científicas, pode provocar, por exemplo, ataque da criminalidade para roubar a arma do profissional que estiver lá, sem contar que, eventualmente, a presença da arma dentro da escola pode levar a acidentes, uso inadequado, e isso lesar as nossas crianças e até matar as nossas crianças. Nós defendemos enfrentar o problema da segurança nas escolas com acolhimento à juventude, com políticas de trabalho coletivo entre escola e comunidade, e com intervenções que previnam a violência. Antes de seguir para a votação em segundo turno, o projeto retorna para as comissões da Câmara para análise nas emendas parlamentares. Ainda não há prazo para a conclusão dos trabalhos. Repórter Gabriela Salles. E a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu agora pela manhã a situação dos repasses financeiros para o custeio do SAMU. Ao vivo agora a gente vai conversar com a Erlane Grace, que traz os detalhes. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, Janaína, André e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A comissão está acontecendo agora, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa ainda está discutindo desde as 10 da manhã sobre as dificuldades financeiras do SAMU em Minas Gerais. Representantes de consórcios, funcionários de diferentes setores e parlamentares alertam que a redução dos repasses federais pode comprometer a continuidade dos serviços do SAMU. Entre essas demandas estão a regulamentação da profissão de socorrista, que até hoje, em 2025, ela não é regulamentada ainda. Estão discutindo também sobre as melhorias para as equipes de enfermagem. Eu conversei com o deputado estadual Dorgal Andrada, que falou sobre essas cobranças. Vamos ouvi-lo. Sabemos que esse recurso ele chega de forma tripartite. O município contribui com 25%, o Estado 25% e a União 50%. E, de acordo com os documentos que nós recebemos, a alegação de 9 dos consórcios, o repasse do governo federal ele está sendo insuficiente. Então, a nossa cobrança será essa ao ministro Padilha, né, e aos secretários do governo que têm capacidade, que têm competência
para nos ajudar a fazer com que essa insuficiência seja superada, tendo em vista a importância do trabalho dessas pessoas que estão no 192 atendendo, fazendo essa missão tão nobre de atender em primeiro momento, primeira hora e salvando vidas. Então a nossa cobrança é essa ao governo federal e também pedindo ajuda ao governo estadual para que nos ajudem a chegar a esse objetivo, que é conseguir a valorização dos componentes do SAMU aqui em Minas Gerais. Vou seguir aqui na Assembleia para acompanhar os desdobramentos, qualquer novidade, vamos notificar ao longo aí da nossa programação. Agora eu retorno com vocês, André, Janaína. Obrigado, Erlaine. A inflação de Belo Horizonte, região metropolitana, em julho ficou menor do que a média nacional, segundo dados divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou alta de 0,22%, na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo que a variação mensal no Brasil foi de 0,26%. Já a variação acumulada em 12 meses chegou a 5,66%. Na região metropolitana, o maior resultado entre as áreas de abrangência da pesquisa é de 5,23% no Brasil. O economista do IPAD da UFMG, Paulo Casaca, detalha os índices apresentados. Vamos acompanhar. A inflação medida pelo IBGE, o IPCA, em julho foi de 0,26% no Brasil e de 0,22% em Belo Horizonte. Portanto, nesse mês a inflação foi menor em Belo Horizonte do que a média brasileira. Isso é um resultado excepcional nos últimos meses, né? Nos últimos tempos a gente tem visto consistentemente a inflação em Belo Horizonte sendo maior do que a inflação no Brasil, né? E a gente observa isso quando olha para o acumulado de 12 meses. Então, no índice de acumulado de 12 meses, a inflação acumulada dos últimos 12 meses no Brasil é de 5,2%, em Belo Horizonte é de quase 5,7%. Os dois principais grupos de despesa que explicam essa diferença de inflação entre Belo Horizonte e a média brasileira é o grupo de habitação, e dentro do grupo de habitação a gente tem aluguéis e energia elétrica, principalmente energia elétrica, no caso, que no acumulado do ano ela cresceu 10% no Brasil e já cresceu quase 13% em Belo Horizonte. Além disso, a gente tem também o grupo de despesas pessoais, que tem tido uma inflação mais alta em Belo Horizonte do que no Brasil. E aí, dentro de despesas pessoais, a gente tem preços diversos relacionados ao setor de serviços, que explica que os serviços em Belo Horizonte têm tido seus preços mais elevados do que no Brasil nos últimos 12 meses. E aprovado o projeto de lei que proíbe a contratação de artistas condenados por violência doméstica em eventos públicos em Minas Gerais. As informações com a repórter Gabriela Salles. Aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o projeto de lei que proíbe a contratação de artistas acusados de violência doméstica para se apresentarem em eventos custeados por dinheiro público no Estado. Foram 52 votos favoráveis, nenhum voto contrário e não houve abstenções. Agora, o projeto vai à sanção do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. O texto define eventos de entretenimento como todas as atividades culturais, artísticas, esportivas ou recreativas financiadas total ou parcialmente com dinheiro público, seja por meio de patrocínios, convênios, subvenções ou quaisquer outras formas de financiamento público. Para comprovar que não há histórico de crimes de violência doméstica, artistas contratados precisarão apresentar certidões negativas de antecedentes criminais e de distribuição criminal, expedidas pelos órgãos competentes do Poder Judiciário no ato da contratação. Em caso de contratação por empresas ou intermediários, eles ficariam responsáveis pela comprovação
aprovação. De acordo com a justificativa da matéria, o projeto visa garantir que recursos públicos não sejam utilizados para promover ou dar visibilidade a artistas que estejam respondendo a processos ou que tenham sido condenados por violência doméstica. Repórter Gabriela Salles. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre segurança pública em Minas Gerais. A gente vai conversar com o Coronel Gilmar Luciano para poder a gente discutir essa situação dessa morte banal desse gari em Belo Horizonte, tanta violência que a gente vem vendo dia após dia e essa história de seguranças armados nas escolas de Belo Horizonte. Depois do intervalo, agora em BH, 12h27. Estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, no YouTube no @tvhorizonte.oficial e também nos nossos sons das nossas rádios, na América FM 107,1, também na Cultura M em 830 kHz. Essa semana, gente, a gente se deparou com esse caso explícito de uma violência gratuita, uma violência completamente desproporcional de qualquer sentido de viver em sociedade, que foi a morte do gari Laudemir, assassinado friamente depois de uma discussão de trânsito, sem nenhum tipo de justificativa. Se é que existe uma justificativa para um assassinato. Nem legítima defesa eu acho que existe uma justificativa para um assassinato. Né? O fim da vida tem que ser determinado por quem fez a vida, criou a vida, que é Deus. Ou dê o nome que você queira dar. A sua finitude tem que chegar no momento correto, não abruptamente, de maneira tão violenta como a gente viu. E a gente tem que discutir esse assunto profundamente. A gente discutiu esse assunto na segunda-feira e voltamos a discutir hoje. Para isso, a gente recebe agora por videochamada o Coronel Gilmar Luciano, que muito tempo esteve à frente da sala de imprensa da Polícia Militar, à frente da comunicação da PM. Muito obrigado, Coronel, falar com o senhor, receber o senhor aqui no nosso Rede Notícia, uma felicidade muito grande, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu quero fazer uma provocação logo no início, Coronel. O senhor que teve na PM tantos anos, linha de frente, porque a gente tem as duas polícias são distintas, né? A PM é a linha de frente, a PM é a que está ali no primeiro atendimento, é quase que o pronto-socorro da segurança pública. Como é que a gente se depara, aonde que a gente está errando, Coronel, para poder, nós temos tanta violência gratuita e tantos casos de explosões de pessoas que acabam rendendo em situações tão terríveis como a gente viu nessa semana. Muito boa tarde. Ô André, muito boa tarde para você, para a Janaína, para todos os telespectadores, que é um prazer estar com vocês nesse programa, né? Como você falou, eu fui diretor de comunicação organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, eu fui chefe da sala de imprensa, né? Já trabalhamos muito, eu e você, em várias ocorrências. E, André, primeiramente, então, respondendo a sua pergunta, hoje o ser humano, ele vive num estresse muito grande. As pessoas, elas estão precisando realmente rever seus conceitos de vida, rever seus paradigmas, e sem dúvida nenhuma, a psicanálise ela fala disso, né? Quando o seu inconsciente ele está liberado, aí a pessoa projeta o superego, né? Através do id. E o que a gente percebe nas ocorrências de trânsito é um local, uma buzinada, onde uma fechada, dolosa ou não dolosa, inconsciente ou consciente, gera um turbilhão de emoções e a pessoa coloca para fora. Você vê que a violência nos campos de futebol, nos gramados, acontece em virtude disso. A pessoa leva para dentro do ambiente a sua frustração e no momento de estresse concentrado ele acaba projetando e externalizando aquilo que estava abafado. Então, hoje, o ser humano está precisando realmente rever seus conceitos e focar, como você falou aí, numa vida mais cristã, numa vida mais equilibrada, onde o valor da vida deve ser o valor supremo e intangível. Como você falou, não há negociação em relação à vida. Esse é o que eu penso e o que eu pratico. E, Coronel,
a vida é realmente inegociável, né? A gente sabe disso. Mas em situações como essa, a recomendação, independente de ser numa discussão de trânsito ou qualquer outro tipo de discussão, é não revidar, né? A pessoa tentar manter a calma e não revidar. A pessoa está discutindo, deixa ela literalmente discutir sozinha, né? A pessoa, nesse caso do que a gente viu do Gari, infelizmente, né? As mesmas pessoas não tendo discutido, chegaram às vias de fato, chegaram a esse crime banal e brutal. Mas a recomendação continua mesmo sendo essa, né? Não discutir, né? Janaína, exatamente. A coisa mais difícil para o ser humano que está sob estresse, que está sob pressão, é manter o quê? O autocontrole. Nós, na Polícia Militar, atuei por 31 anos, 6 meses, nós trabalhamos com uma coisa chamada uso diferenciado da força. E a primeira força que deve se utilizar em qualquer contexto é a força intelectual. Tanto é que a verbalização, a solução, a mediação de conflitos é a primeira e melhor alternativa tática que se usa. Então, para todos os nossos telespectadores aqui, eu sei que a vida está corrida, está agitada, muita pressão, pressão para pagar conta, pressão para atingir metas na empresa, mas quando você chegar no limite e se deparar com uma situação dessa de trânsito, realmente a técnica é respire profundamente, faça com que a sua adrenalina baixe e não revida, não seja você o primeiro a proporcionar uma iniciativa de violência. Janaína, violência não gera nada, a não ser isso que a gente viu. E nós vamos debater um pouco mais esse caso, mas em momento algum vai justificar ou justificou a conduta desse criminoso que subtraiu a vida de um pai de família de maneira bárbara, cruel, covarde. O coletor de resíduos, né, a equipe de coletores de resíduos da prefeitura estavam trabalhando. Eles não estavam fazendo um rolezinho, passeando, não, eles estavam trabalhando. E um caminhão todo sinalizado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele pode sim, aquele caminhão, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, durante o serviço, fazer paradas momentâneas, interrupções momentâneas da via, sem que isso configure qualquer tipo de violação do Código de Trânsito. Mas a pessoa, no seu auto-ego, na sua preponderância, o que eu posso até chamar talvez de uma certa arrogância quanto ao seu direito, entendeu que o caminhão deveria sair para ele passar. Infelizmente, como eu falei, uma coisa pequena transformou-se numa tempestade em copo d'água. E acabou com uma tragédia, né, Janaína? Uma pessoa morta, a motorista. Isso as pessoas que trabalham lá devem estar no estresse pós-traumático, eles vão precisar de tratamento. Aqueles coletores de resíduos urbanos, eles vão precisar de tratamento. Eles viram um colega de trabalho ser assassinado de maneira brutal. Aquilo em casa, com certeza, nós que não estamos acompanhando. Mas eles não devem estar conseguindo trabalhar, muito menos dormir bem. Então nós vamos ter essa atenção. Coronel Gilmar, nós vamos para o intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta para o senhor responder para a gente na volta do intervalo, até puxando um outro gancho, que é a questão da segurança armada nas escolas em Belo Horizonte. Nós temos um caso de uma pessoa que até agora, isso vamos seguir o que as investigações têm demonstrado, que não tinha nem posse nem porte de arma, mas estava armado. Arma é algo que tem que ser usado por quem tem expertise para tal. É isso mesmo? O senhor responde depois do intervalo, tá bom, Coronel? Pode ser? Estatuto do Desarmamento. Eu aguardo vocês, então. Então vamos rapidinho pro intervalo, 12 horas, 48 minutos. Na volta a gente continua essa conversa sobre segurança pública com o Coronel Gilmar Luciano aqui no Rede Notícia. Estamos de volta com o Rede Notícia, 12 horas e 52 minutos. E agora a gente vai voltar a conversar com o Coronel Gilmar Luciano, que é especialista em segurança pública. Coronel, o André havia começado, iniciado a pergunta sobre os profissionais armados nas escolas, a vigilância armada nas escolas municipais, né? E a gente queria dar continuidade em relação a isso. A pessoa, como o André tinha comentado, ela precisa dessa expertise para andar armada, para manipular a arma, né? E dentro de uma escola, Coronel, seria viável, não seria viável? Como é que o senhor avalia essa decisão? Que foi aprovado em primeiro turno, né? Vai seguir agora para análise das emendas.
Isso mesmo, Janaína, André. Para se utilizar a arma no Brasil, precisa atender de maneira muito estrita e limitada o que prevê a Lei 10.826, do Estatuto do Zero. Qual que é a regra no Brasil? Que o porte de armas, o porte, portar a arma, ele é exclusivo para autoridades. E de maneira extraordinária, autorizada ao cidadão que não seja uma autoridade. Que ele justifique a necessidade do porte. Janaína, são 3 coisas diferentes. Uma coisa é o direito de comprar a ela precisa preencher os requisitos da Polícia Federal, que quem regulamenta, quem autoriza a compra e o porte de armas é a Polícia Federal no Brasil. Ela entra lá no chamado SINAARME, Sistema Nacional de Armas, preenche o requisito. Se ele passar por um teste psicológico, etc., tal, ele vai poder comprar essa arma. A partir do momento que ele comprar a arma, que fizer os testes de proficiência dela, ele vai receber uma coisa chamada CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Esse CRAF, ele dá direito da pessoa ter a arma apenas dentro de casa para sua defesa, da sua família ou no local de trabalho, desde que ele seja lá o proprietário do seu local. Nos demais casos, apenas autoridades e empresas que trabalham com segurança privada poderão está portando armas. Há apenas uma possibilidade pela Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, de uma pessoa comum, uma não autoridade, estar portando, quer dizer, transitando com uma arma de maneira velada, não pode ostensiva. É quando ela estiver ameaçada, por exemplo, uma testemunha ameaçada, uma vítima ameaçada, e para legítima defesa, chamada autodefesa. Salvo esse caso, nenhuma outra pessoa que não seja autoridade poderá estar portando essa arma. Em relação agora ao projeto de lei 96 de 2025, que é de autoria do vereador Pablo, do vereador Ville, do vereador Jalisson, né, toda a bancada do PL aqui, ele tem permitir ao município que a Guarda Municipal ou uma empresa legalmente prevista na Lei 10.826 e na legislação infraconstitucional possa exercer em estabelecimentos de educação segurança de maneira ostensiva armada, ou seja, tudo dentro da lei. Então, esse projeto de lei, eu tive a oportunidade de analisar, né, os seus 3 artigos, ele é muito objetivo, muito curto, ele é constitucional. E eu não preciso dizer, recentemente, quais são os casos de graves agressões dentro de escola, inclusive com chacinas no Brasil. Então, cada ambiente escolar ele tem sido alvo de traficantes, de psicopatas, de assassinos, enfim, de uma série de atentados. Então, a escolta ou a proteção armada da Polícia Militar por parte do Guarda Municipal, que está previsto, sim, a 10.826 prevê o Guarda Municipal, ou de uma empresa de segurança legalmente prevista, a 10.826, na legislação, ela esteja autorizada, mas sim, ele é que vai aumentar a segurança, não significa que vai resolver, mas que é mais um ponto favorável, ele é. Hoje não tenho dúvida que a educação ela é a maior prevenção da violência, porém, ter um profissional qualificado, habilitado, preparado, exercer essa segurança é algo que vai facilitar a vida do estudante, vai melhorar a qualidade. Eu sou favorável, eu defendo, e esse projeto, para mim, ele é totalmente constitucional, viável, e ele atende às necessidades hoje de segurança. Óbvio que cada caso, cada localidade tem a sua peculiaridade. Dependendo da situação, o aglomerado que ele tiver, ou bolsão de exclusão social, se necessário apenas um profissional da Guarda Municipal. Serão necessários 2 ou 3, dependendo da situação. Sempre com uma coisa que nós chamamos supremacia de força. Obrigado, Coronel Gilmar Luciano, que esteve muito tempo na rua, na Polícia Militar, consultor de segurança pública, especialista em segurança pública. Obrigado, Coronel. Fiquei muito feliz de ter
novamente essa conversa, mesmo em vídeo chamada, mas já se sinta convidado, está com a gente aqui nos novos estúdios. Muito obrigado. É porque o trânsito, André, não permitiu que eu chegasse. Aí eu conversei com o Davi, né, nosso produtor. Falei, Davi, eu tenho um estúdio em casa, eu não consigo chegar por conta do trânsito. Eu olhei a distância, mas eu consegui entrar. A gente consegue, eu sempre fui fã do seu trabalho, desde aquela época lá da sala de imprensa, né, que a gente conseguia as entrevistas. Falei, eu tenho um estúdio, eu faço questão de entrar ao vivo. Ele proporcionou. E eu quero agradecer você, Janaína, essa oportunidade, né, de estar falando aqui com a família cristã, nesse ambiente maravilhoso, gostoso. E eu estou sempre à disposição de vocês. Qualquer dúvida jurídica que for de minha alçada, direito público é meu ramo de especialização, direito penal é a área que eu trabalho. Então, contem sempre comigo, é sempre um prazer, uma honra. E tenho certeza que numa próxima oportunidade eu vou estar com vocês aí no estúdio matando a saudade. Vou te cobrar, viu? Vou te cobrar e vou te receber com muita felicidade. Grande amigo, Coronel Gilmar. Muito bom ver o senhor novamente. Obrigado mais uma vez. Coronel Gilmar falou de educação. Obrigado pelo convite. Obrigado, Coronel. Grande abraço. Coronel Gilmar falou de educação e educação com segurança pública. A gente não pode deixar de enaltecer o PROERD, que é um programa da Polícia Militar de anos com grande êxito e que dá muito resultado justamente na educação de crianças e adolescentes dentro das escolas. Tá ficando por aqui o Rede Notícia. E te agradecendo a você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Vamos acessar as nossas redes sociais, entra lá no nosso Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. Já somos mais de 10 mil inscritos. Você não tá lá ainda não? Então vem para acompanhar os nossos bastidores, as notícias quentes, tudo que a gente faz todo dia aqui na Rede Catedral de Comunicação Católica. E tem também YouTube, segue a gente lá no YouTube, nosso canal exclusivo, Rede Notícia TVH, já somos mais de 5.400 inscritos, olha só que bacana. E tem também o TV Horizonte.oficial que você acompanha ao vivo toda a nossa programação, tá certo? Você vai ficar agora com Bola na Rede e o Júnior Brasil com todas as informações do futebol, do esporte de uma forma geral, tá certo? Boa quinta-feira, uma boa tarde, um bom feriado. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Fique com Deus, boa quinta.